Imagine uma nação pulsando com hinos de louvor, ecoando de templos lotados ao amanhecer, cruzes brilhando em para-brisas sob o sol tropical, e multidões erguendo as mãos em adoração, enquanto o samba se mistura ao som de guitarras elétricas. O Brasil, com mais de 170 milhões de almas, declarando fé em Cristo, segundo projeções recentes, que o colocam como o segundo maior reduto cristão do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Igrejas brotam como florestas na selva, superando em número as escolas em dezenas de municípios. Cultos vibram em cada praça, rádios transbordam de cânticos. E ainda assim, ao virar as páginas amareladas do Apocalipse, ao escavar as visões ardentes de Daniel, Ezequiel e Isaías, o nome Brasil evapora como névoa sobre o Amazonas. Nenhuma nação tropical, nenhum gigante sul-americano, nenhum eco de carnaval cristão. Por quê? Será que o coração fervente da América do Sul foi apagado dos roteiros celestiais? Ou essa invisibilidade esconde um segredo cósmico, um papel sombrio ou luminoso nos atos finais da história humana? Acompanhe esta jornada pelas sombras proféticas, onde a ausência grita mais alto que qualquer trombeta. Visualize o profeta Ezequiel, exilado às margens do rio Quebar, o céu se rasgando em visões de rodas flamejantes e querubins trovejantes. Para ele, o mundo era um tabuleiro centrado em Jerusalém, o umbigo da criação, como Deus proclamou em Ezequiel 5:5, posicionando a cidade santa no epicentro das nações. Do Nilo egípcio aos palácios persas, das legiões gregas às águias romanas, esse era o palco. Impérios de barro e bronze, que esmagavam Israel, exilavam seu povo, profanavam seu templo. A América, um vazio além do horizonte. Há um continente adormecido no esquecimento dos mares atlânticos. Não por descuido divino, mas porque as revelações desciam calibradas ao entendimento mortal da era. Um véu que filtrava o conhecido do ainda por nascer. Daniel sonha com bestas devoradoras emergindo do mar, leão babilônico, urso medo-persa, leopardo grego, dragão romano e pés mistos de ferro e argila, simbolizando reinos fragmentados da Europa pós-imperial. João, na ilha rochosa de Patmos, vê a besta escarlata e a meretriz Babilônia montada sobre ela. Ecos do jugo romano sobre os primeiros mártires cristãos. Essas profecias não eram atlas globais. Eram setas apontadas para o coração de Israel, para o sangue derramado em Jerusalém, para o drama eterno de redenção e rebelião. Agora, ele avance para os cenários do fim. Ezequiel 38 e 39 pintam uma horda colossal descendo das montanhas geladas do norte, liderada por Gog de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Terras que estudiosos ligam à Rússia moderna, com Moscou ecoando em Meseque, e Tubal na Turquia ancestral. Alianças sombrias se formam, Pérsia como o Irã nuclear de hoje, Cuxi e Put como Etiópia e Líbia, Gomer e Togarmah, completando o círculo de nações muçulmanas e africanas, cercando Israel em fúria. No Apocalipse, reis do Oriente cruzam o Eufrates inchado, exércitos asiáticos marchando para Armagedon, enquanto a Grande Babilônia, para muitos o sistema corrupto de poder religioso político, herdeiro de Roma, desaba em chamas e praga. O padrão pulsa como um coração. Nações nomeadas são as que tocam o fogo profético, as que invadem o solo sagrado, as que desafiam o trono de Deus com exércitos e ídolos. Elas conquistaram, exilaram, crucificaram o Messias em espírito. O Brasil jamais pisou em Jerusalém com botas de conquistador, jamais acorrentou judeus em guetos medievais, jamais ergueu impérios sobre as ruínas do templo. Seu silêncio nas páginas sagradas não é desprezo, é irrelevância no teatro central do Oriente Médio. Mas espere, e se o vazio for preenchido por sussurros universais? Isaías, o voz do vale dos ossos secos, proclama em 49,
6 que o servo sofredor será luz para as nações, estendendo salvação aos confins da terra, expressão hebraica que evoca os rincões mais remotos, além do mapa conhecido. Salmos 22, 27 ecoa: todos os extremos da terra se voltarão. Todas as famílias das nações se curvarão ante o Senhor. Atos 1, 8. Palavras de Jesus ressurreto. Comissiona testemunhas de Jerusalém a Samaria e aos confins da terra. No século I, isso varria até a Ibéria portuguesa, berço dos navegadores que plantaram a cruz no solo brasileiro em 1500. O Brasil entra aqui não como estrela nomeada, mas como filho pródigo dos confins, nação distante que bebeu o Evangelho via Portugal, a nação fiel que varreu oceanos com missionários. Hoje, com cerca de 38 mil enviados anualmente, segundo apenas aos EUA, e à frente de gigantes como Coreia do Sul, o Brasil despacha embaixadores da fé para o coração das profecias. África Islâmica, China opressora, Oriente Médio em ebulição. Imagine jovens de favelas cariocas pregando em mesquitas abandonadas do Saara. Pastores de São Paulo discipulando underground em Pequim, famílias de Recife cruzando desertos para evangelizar persas. O Brasil, esse instrumento invisível, cumpre o mandato dos confins, tecendo a tapeçaria da grande comissão, onde profetas apontaram: profundize isso. Geograficamente, o Brasil é o colosso do hemisfério sul, ponte atlântica entre Europa, África e Américas, com portos que engolem frotas e solos férteis que alimentam bilhões. No movimento pentecostal brasileiro, vozes proféticas sussurram de um joio missionário final, um derramamento como Joel 2, 28 a 29, espíritos sobre toda a carne, jovens visionários, anciãos sonhadores, brotando das catacumbas evangélicas de um país onde evangélicos projetam 36% da população em 2026. Não é coincidência. De 10% em 1980, explodem para quase 40 milhões de protestantes, igrejas neon lotadas, onde curas e línguas de fogo rivalizam com o antigo Pentecostes. Estudiosos carismáticos veem o Brasil como o celeiro do último avivamento, exportando fogo para as nações julgadas em Ezequiel. Contemple as lentes teológicas que filtram essa enigma. A visão histórico-gramatical, baluarte de reformados, ancora profecias no solo antigo. Daniel e João falavam impérios reais, não sombras de 2026. Buscar Brasil ali é exegese. Impor agenda moderna sobre texto sagrado. Dispensacionalistas ecoando Dallas dividem eras. Igreja agora. Tribulação depois. Com foco laser em Israel e aliados anti-Deus. Brasil, periférico, assiste de camarote. Já o carisma brasileiro pulsa com subjetividade. Nações como o Brasil, filho de Portugal fiel, gestam avivamentos globais, ecoando profecias como as de 2008 sobre liderança europeia até Jerusalém. Cada lente reflete verdade parcial. E o mosaico revela que Deus não nomeia para excluir, mas direciona para redimir. E o lado obscuro. Profecias de juízo pintam carnificina. Gog incinerado por fogo celestial, Babilônia afogada em 1 hora, nações ceifadas no lago de enxofre. Ausência brasileira? Talvez misericórdia encoberta. Não somos a besta. Não sediamos o anticristo. Não marchamos contra Sião. Ou alerta. Jovem nação de 200 anos. Democracia de 3 décadas. Potência emergente, ainda forjando músculos geopolíticos. Histórias de nações antigas, de Cartago a Astecas, mostram ascensões fulminantes. O Brasil, com sua chama cristã, pode ainda entrar no palco, para luz ou sombra. No vórtice dessa vastidão, a verdade se cristaliza. Profecias bíblicas orbitam Israel como planetas ao Sol, mas o cosmos divino abarca confins onde o Brasil dança na periferia luminosa, não nomeado, mas entrelaçado na salvação universal.
enviando arautos para campos profetizados, poupado de chamas juizadoras. Isso sussurra lição vital. Deus trama além de mapas, fronteiras dissolvem em seu plano eterno. Como Salmos 22, 27, os confins, esse verde amarelo flamejante, com sua fé indomável, se voltam, se rendem, inflamam o mundo. O Brasil, ausente das visões antigas, lateja no pulso do Criador, pronto para o clímax, onde nações se dobram ou quebram. Imagine o sol se pondo sobre as praias intermináveis do Nordeste, onde ondas atlânticas lambem areias douradas e, ao fundo, torres de igrejas se erguem como sentinelas de fé, ecoando pregações ao vivo para multidões que dançam em êxtase. No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor estende braços sobre uma cidade de 7 milhões, enquanto abaixo, em favelas escaldantes, pastores sobem em lajes improvisadas, microfones tremendo em mãos calejadas, proclamando salvação em meio ao tiroteio distante. São Paulo, monstro de concreto, abriga mega-templos com 100 mil assentos, onde luzes de LED piscam versículos como letreiros de neon em Las Vegas espiritual. O Brasil, com seus mais de 170 milhões de cristãos, projeções indicam que evangélicos sozinhos alcançarão 36% da população em 2026. Pulsa como um coração gigante de devoção, o segundo maior polo cristão do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Mais templos que escolas em cidades como Belém ou Manaus. Cultos pulsando em praças públicas ao entardecer. Rádios FM entrecortando novelas com coros celestiais. Adesivos de João 3,16 colados em um de cada 3 carros nas avenidas caóticas. E, no entanto, quando você rasga o véu do tempo e mergulha nas páginas flamejantes do Apocalipse, nas visões apocalípticas de Daniel, com suas bestas rugindo do abismo, nos vales de ossos secos de Ezequiel ou nos oráculos trovejantes de Isaías, o Brasil some. Nenhum nome tropical, nenhuma águia verde-amarela, nenhum sussurro de samba gospel nos rolos sagrados. Essa ausência é um buraco negro no mapa profético. Por quê? Será que o gigante adormecido do sul foi riscado dos planos eternos? Ou essa sombra esconde um destino colossal, um papel que treme os alicerces do fim dos tempos? Fique comigo nessa odisseia pelas entranhas da Escritura, onde o silêncio profético revela segredos que podem redefinir sua visão de nação e eternidade. Pinte na mente Ezequiel cativo às margens do Quebar, o exílio babilônico como pano de fundo. Mas quando o céu se fende e visões de fogo rodopiante descem, rodas dentro de rodas, olhos flamejantes em asas de querubins, a glória de Deus invadindo o pó da terra. Para ele, Jerusalém não era apenas uma cidade, era o epicentro cósmico. O umbigo da terra, como o Eterno, declara em Ezequiel 5:5, com nações girando ao seu redor como planetas famintos. Do delta fumegante do Nilo egípcio, onde faraós erguiam pirâmides de escravos hebreus, aos zigurates da Mesopotâmia, onde Nabucodonosor banqueteava com cabeças de ouro, da Pérsia com seus imortais arqueiros, às falanges invencíveis de Alexandre na Grécia, e as legiões romanas cravando espadas no Gólgota. Esse era o mundo dos profetas. Um tabuleiro de impérios sangrentos, rotas de caravanas serpenteando o Mediterrâneo, portos fenícios vomitando exércitos. A América do Sul, um oceano de mistério além do Atlântico infinito, um continente virgem onde caboclos dançavam sob luas cheias, intocado pelos trompetes proféticos. Não era negligência divina, era revelação moldada ao horizonte humano da época, como um farol cortando névoa, iluminando o conhecido para guiar os perdidos. Daniel, na corte de reis pagãos, sonha com 4 bestas emergindo do caos marinho. O leão alado da Babilônia devorando nações, o urso mediano persa lambendo sangue de conquistas.
o leopardo veloz da Grécia, saltando impérios, e o monstro romano de 10 chifres, dentes de ferro esmagando ossos de santos, os pés de ferro e barro, fragmentos da Europa medieval, reinos divididos que ainda ecoam em Bruxelas e Berlim. João, acorrentado na rocha de Patmos, vê a besta escarlata subir do mar, 7 cabeças coroadas de blasfêmias. Montada pela grande prostituta Babilônia, sombra do Império Romano, opressor de cristãos nas arenas de leões. Essas imagens não eram globos de cristal futuristas. Eram lâminas afiadas contra os tiranos que profanavam o templo, exilavam o povo eleito, crucificavam o cordeiro em vigília pascual. Agora, acelere para o clímax escatológico, onde trombetas soam e céus se enrolam como pergaminhos. Ezequiel 38 a 39 desdobra uma invasão titânica. Gog, príncipe de Magog, descendo das estepes geladas do norte com cavalos trovejantes, muitos veem aí a Rússia moderna, com Meseque ecoando Moscou e Tubal, na Anatólia turca. Aliados sombrios se unem. Pérsia como o Irã de mísseis balísticos, Cush e Put como forças etíopes e líbias cruzando desertos, Gomer e Bet Togarma completando o bloco muçulmano africano, e uma coalizão de ódio cercando Israel como abutres. Fogo celestial os devora nas colinas de Jerusalém, sepulturas coletivas estendendo-se por 7 meses. No Apocalipse, reis do Oriente, China e aliados asiáticos fordam o Eufrates seco com 200 milhões de cavaleiros, marchando para o vale de Médido. A Babilônia a grande cai em 1 hora. Fumo subindo de torres em chamas, reis da terra chorando de longe, enquanto anjos derramam taças de ira. O padrão é ferro-clade. Nações nomeadas são atores principais no palco de Israel, invasoras, perseguidoras, idólatras que desafiam o Altíssimo pelo controle de Sião. Egito escravizou hebreus por séculos. Babilônia arrasou o templo em 586 a.C. Roma pregoou Jesus na cruz. Elas sangraram o povo de Deus, moldaram o drama redentor. O Brasil nunca enviou legiões a Jerusalém. Jamais acendeu fogueiras inquisidoras contra judeus como Espanha medieval. Não ergueu impérios sobre cinzas do Santo dos Santos. Sua ausência não é exclusão. É porque os spotlights proféticos brilham sobre o Oriente Médio, não sobre o Planalto Central. Mas e se o silêncio contiver vozes universais, ecos que abraçam os esquecidos? Isaías, caminhando pelo vale de visões, onde ossos secos chacoalham de volta à vida, clama em 49:6. O servo será luz gentílica, salvação pulsando até os confins da terra. Katsah Haaretz. Em hebraico, os cantos remotos, terras além do disco conhecido do mundo antigo. Salmos 22:27 troveja. Todos os confins se lembram, se convertem. Famílias das nações prostram-se ante o rei. Atos 1:8. O mandato final de Cristo. Testemunhas de Jerusalém, a Samaria, aos confins da terra, no século I. Isso esticava até as colunas de Hércules, a Ibéria portuguesa de navegadores como Cabral, que em 1500 cravou a cruz no Monte Pascoal, iniciando a saga evangélica brasileira. O Brasil irrompe aqui como herdeiro dos confins, nação distante engolida pelo Evangelho, via nação fiel, lusa, que varreu oceanos com velas benditas. Hoje explode em números épicos, segundo país que mais envia missionários, cerca de 38 mil por ano, atrás só dos EUA, despachando guerreiros da fé para o epicentro profético. Pense em pastores de Goiânia treinando ímãs convertidos no Afeganistão, jovens de Fortaleza discipulando pastores subterrâneos em Teherã, famílias do Paraná penetrando vilarejos curdos com bíblias em curdo, África subsaariana, onde Gog reúne aliados, China com reis orientais à espreita, Oriente Médio fervendo, o Brasil infiltra, semeia.
colhe onde profetas apontaram flechas de juízo. É cumprimento velado. Os confins não invadem, mas iluminam. Aprofunde essa tapeçaria. O Brasil, fifth largest country by landmass. Hemisfério sul soberano, com portos em Santos e Rio, engolindo superpetroleiros, solos amazônicos e pantaneiros alimentando 8 bilhões. No redemoinho pentecostal, de 10% evangélicos em 1980 para 36% em 2026, mega cruzadas lotam estádios como Maracanã, com 200 mil clamando curas. Línguas flamejantes rivalizando Atos 2. Vozes proféticas, de Cindy Jacobs a Ana Malo, ungem o Brasil como celeiro do joio missionário, final. Derramamento joelino. Espírito sobre toda a carne. Filhos profetizando, velhos sonhando, jovens vendo. Um tsunami espiritual antes do arrebatamento. Exemplos vivos. A Marcha para Jesus anual reúne 5 milhões na Avenida Paulista. Maior evento cristão de rua do planeta. Denominações como a Assembleia de Deus crescem 10 vezes mais rápido que a população. Templos high-tech com streaming global. Lentes teológicas refratam o enigma como prismas. Histórico gramatical, pilar reformado, âncora tudo no contexto. Profecias visavam impérios reais opressores de Israel, não telepatia para Brasília. Exegese é veneno, impõe 2026 sobre 600 a.C. Dispensacionalismo, best-seller yankee no Brasil, compartimenta eras, igreja na surdina agora. Tribulação explode com selos, trombetas, Israel no crosshairs, Brasil, espectador sul-americano. Carismática brasileira, pulsando em igrejas neopentecostais, intui papéis, filho de Portugal fiel, exportador de avivamento para a Goglândia, palco de profecias modernas sobre liderança verde-amarela em Jerusalém. Cada visão tem raízes. Meio todo pinta Deus soberano, nomeando para julgar ou redimir, mas abraçando invisíveis. O reverso sombrio sussurra misericórdia. Profecias de fogo ceifam Gog em enxofre, Babilônia em praga, nações no vinho da ira. Brasil ausente? Não besta, não falso profeta, não coalizão anti-Sião. Bênção velada para a nação jovem. Independência 1822. Democracia pós-85. BRICS emergente com PIB top 10. Mais alerta, nações sobem rápido. Roma de aldeia a império em séculos. Espanha de reconquista a senhora dos mares. Brasil com corrupção sangrenta, desigualdade abissal, polarização política. Pode ainda forjar papel decisivo, luz missionária ou sombra global. Na encruzilhada temporal, a revelação se aglomera. Profecias orbitam Israel como sóis, mas confins dançam na periferia. Brasil entrelaçado na redenção universal. Enviando flechas para campos profetizados, poupado de fornalhas. Lição trovejante, Deus tece além de G, P, S divinos. Fronteiras evaporam em seu tear. Salmos 22, 27. Confins. Esse colosso verde e amarelo, fé indomável inflamando favelas a fazendas. Voltam-se, rendem-se, incendiam o globo. Ausente de rolos antigos, o Brasil lateja no coração eterno, posicionado para o gran finale, onde nações dobram ou se desfazem em glória ou pó eterno. Imagine o céu noturno sobre a Serra do Mar, se abrindo em constelações que formam uma cruz gigante. Enquanto abaixo, em vilarejos ribeirinhos, famílias inteiras se reúnem em galpões improvisados, velas tremulando ao ritmo de preces que sobem como incenso até as estrelas. De Belém do Pará a Porto Alegre gaúcha, o Brasil desperta com sinos badalando antes do sol nascer. Milhões de vozes entoando salmos em uníssono. Há um oceano humano de fé que banha o continente sul-americano. Com cerca de 170 milhões de batizados em Cristo, templos erguendo-se como árvores da Amazônia em solos urbanos, superando salas de aula em rincões esquecidos do interior.
rádios chiando louvores entre chamadas de trânsito, para-brisas exibindo promessas eternas como escudos contra o caos diário, e ainda assim, nas profundezas enigmáticas do Apocalipse, onde selos se rompem e anjos derramam taças de julgamento, nas alucinações febris de Daniel, com estátuas colossais desmoronando em pó, nos oráculos de Ezequiel com exércitos montanhosos engolidos por abismos, ou nos cânticos de Isaías sobre tronos elevados acima das nuvens, o Brasil se dissolve em silêncio absoluto. Nenhum pavilhão estrelado, nenhuma menção a terras de samba e suor. Nenhum sinal de um povo que constrói catedrais modernas em meio a favelas pulsantes. Esse vácuo profético é como um trovão mudo, o que ele oculta, um esquecimento divino ou um plano tramado nas sombras do invisível, onde o gigante tropical exerce influência sem alarde nos derradeiros capítulos da humanidade. Transporte-se para o deserto babilônico, onde Ezequiel prostra o rosto na lama do Quebar, e o firmamento explode em visões de bronze vivo, carruagens angelicais girando em eixos impossíveis, a Shekinah descendo como tormenta de safiras e topázios, declarando Jerusalém o centro gravitacional da Terra, nação-mãe ao redor da qual impérios orbitam em fúria cega. Egito com suas pirâmides sangrentas de tijolos hebreus, onde Moisés ergueu cajado contra o Mar Vermelho. A Síria com exércitos que varreram o Reino do Norte como gafanhotos. Babilônia, martelo de Nabucodonosor, demolindo muralhas sagradas em 586 a.C., exilando profetas em rios estrangeiros. Pérsia com Ciro, o ungido pagão libertando cativos. Grécia de Alexandre, helenizando templos com ídolos profanos. Roma, a fera de 10 chifres, cravando pregos no madeiro do Calvário. Esse era o horizonte profético, um Mediterrâneo fervendo de galés de guerra, caravanas de incenso cruzando desertos, reis tramando sob luas crescentes contra o povo da aliança. Além do Estreito de Gibraltar, o mundo acabava em névoa oceânica, terras onde povos incas teciam quipos sob Andes nevados. Astecas sacrificavam em teocallis fumegantes, sem o menor sussurro nos pergaminhos inspirados. Deus calibrava suas palavras ao relógio humano, revelando o suficiente para incendiar corações exilados, e sem sobrecarregar mentes presas a mapas de argila. Desça agora ao Armagedon iminente, onde Ezequiel 38 a 39 desenrola um apocalipse prévio. Gog de Magog irrompe das tundras boreais, cavaleiros siberianos com arcos recurvos, Meseque e Tubal como ecos de Moscou e Tabriz, uma falange de ursos polares humanos, Pérsia com turbantes nucleares do Golfo Pérsico, Cuxi etíope brandindo lanças de ébano, Put líbio cruzando dunas radioativas, Gomer cimeriano e Togarma, armênio, selando o pacto de ódio contra as colinas de Israel. Fogo dos céus os consome como palha seca, aves gorjeando carcaças por 7 meses de sepulturas abertas. Apocalipse contraponta com reis orientais, hordas indianas e sino-japonesas, transpondo o Eufrates exaurido em nuvens de poeira tóxica, 200 milhões de tropas convergindo para o megafone de Megido. Babilônia escarlate implode. Mercadores uivando enquanto arranha-céus de poder espiritual desabam em fúria radioativa, taças de pragas derramadas sobre mares virando sangue coagulado. Nações convocadas são as cicatrizes vivas de Israel, opressoras ancestrais, devoradoras de profetas, contendores pelo Monte Moriá. O Brasil, neutro em cruzadas medievais, distante de pogroms e holocaustos, não carrega o estigma de invasor de Sião. Seu mapa fica fora do quadro, como um ator coadjuvante aguardando a entrada. No entanto, fios sutis tecem os marginalizados no grande bordado. Isaías, varrendo o vale dos ossos com vento de vida, eleva o servo a farol gentílico em 49:6,
salvação vazando como óleo precioso aos confins da terra, extremidades remotas, onde o sol se põe, para os olhos semitas, nações além do pilar de Hércules. E o Salmos 72, 8, estica o Messias de mar a mar, de rio ao fim da terra. 113, 3 louva o nome do Senhor do nascente ao poente. Atos 1, 8 impulsiona apóstolos aos cantos remotos. Romanos viam isso como Britânia brumosa ou Hispânia ventosa, de onde Vasco da Gama e Cabral lançaram velas católicas ancorando em Porto Seguro com missas sob palmeiras. O Brasil emerge como rebento dos confins, semente portuguesa florescendo em solos vermelhos, hoje segundo maior exportador de mensageiros da cruz, com 38 mil cruzando fronteiras anuais para semear em solos proféticos áridos. Visualize missionários de Belo Horizonte escalando montanhas paquistanesas para vilas talibãs. Obreiros de Salvador navegando o Golfo Adriático a refugiados sírios. Equipes de Curitiba treinando igrejas, casa em Damasco subterrânea. Penetrando territórios de Gog, a Pérsia e Cuxe, com o evangelho que profetas juraram julgar. Expanda o quadro geopolítico espiritual. Brasil como pivô hemisférico, costas duplas beijando Atlântico e Pacífico via canal, exportando soja que sustenta China escatológica, minério alimentando máquinas de guerra potenciais. No caldeirão pentecostal, de 15 milhões evangélicos nos anos 90, há projeções de 80 milhões em 2026. Cruzadas como a de Edir Macedo enchem Copacabana com oceanos humanos. Curas televisionadas, rivalizando milagres paulinos. Profecias contemporâneas, de Russell Barker a Jane Hamon, pintam o Brasil como epicentro do grande colheita final. Joel 2, 28 a 32, se materializando em favelas onde crianças profetizam entre tiroteios. Avós sonham tronos celestiais em asilos lotados. Eventos como o Avivamento de Juazeiro atraem 500 mil, e rios de lágrimas e fogo santo fluindo para a exportação africana, onde missionários brasileiros plantam 2.000 igrejas por ano no Congo e Nigéria. Perspectivas doutrinárias entrelaçam o mistério como cordas de navio. Preteristas veem grande parte cumprida em 70 d.C., com Tito arrasando o templo como Armagedon simbólico. Reformados insistem em dupla realização. Antigo Testamento ecoando Cristo sem futurismos sensacionalistas. Futuristas radicais mapejam Rússia, Irã, Turquia em Ezequiel, com drones e mísseis de 2026. Amilenistas leem tudo alegoricamente como batalha espiritual eterna. A vertente brasileira, temperada por teologia da prosperidade e unção apostólica, intui o Brasil como nação do fim, herdeiro de Faraó, via Portugal, ungido para inundar Gog com luz antes do fogo. Cada escola valida pedaços do quebra-cabeça, revelando um Deus que seleciona holofotes para seu roteiro, mas nunca abandona o elenco estendido. O ângulo sinistro pisca, misericórdia disfarçada. Listas proféticas são catálogos de condenação. Nínive engolida por peixes cósmicos. Tiro afundada como chumbo no mar. Sodoma em enxofre eterno. Brasil off the list, não catalogado para a ira, livre do selo da besta ou coalizão anti-messias. Mas nação em gestação de colônia escravizada, a potência G20, com Bolsa Família erguendo 40 milhões da miséria. Petrobras perfurando pré-sal para financiar sonhos, pode ainda gravar seu nome. Escândalos como Lava Jato expõem corrupção venenosa. Polarizações eleitorais ecoam rebeliões bíblicas. Alianças BRICS com China e Índia flertam com reis orientais. O Brasil poderia ascender como baluarte missionário ou deslizar para a neutralidade morna, laodiceana. Na fusão de eras, o enigma se resolve em sinfonia. Profecias laser focadas em Israel, mas com fins como Brasil,
tecendo a rede global de salvação, flechas vivas para zonas de fogo profetizado, isento de decretos de destruição. Ecoa Romanos 11, todas as nações dobradas ante o enxerto selvagem. O verde e amarelo, sem rastro em pergaminhos milenares, pulsa como artéria vital no corpo de Cristo planetário, forjado para o ápice, onde tronos descem, reis se rendem, e o silêncio se rompe em aleluias que sacodem os céus,